episódio do Podgat com mais um assunto interessante sobre saúde. Nós vamos falar hoje com a Jaqueline. Jaqueline, o que você faz aqui na rede Mário Gatti hoje? Hoje eu estou como psicóloga, tanto do Hospital Mário Gatti quanto do Hospital Mário Gatinho. Uhum. Já fazem 2 meses e eu faço esse atendimento psicológico dos pacientes que estão passando pelo processo de internação. Tá. Você está nessa câmera aqui, ó, Tá. tá? No seu dia a dia, como é que é a rotina? Você vem para o hospital, o que faz parte? Nós temos aqui uma residência multiprofissional, né? Existe a Sim. residência em psicologia na rede Mário Gatti? Atualmente, até onde eu sei, não mais. E esse seu desempenho agora, o trabalho que você exerce agora é uma certa novidade, né? Nem sempre teve essa abordagem direta com os pacientes. Sim. Como é que está sendo essa experiência para você aqui na rede Mário Gatti? Tem sido bastante interessante, porque a gente acaba lidando com várias questões, né, decorrentes desse processo de doença, desse processo de hospitalização, que acabam levando a um sofrimento psíquico, a um sofrimento mental, então acaba que a gente tem um campo de atuação muito grande aqui dentro do hospital. E você falou que atua desde o Mário Gatinho, que é a pediatria, né? Como Isso. também os pacientes adultos. No ambiente infantil, e o Mário Gatinho hoje ele está completamente reformado, é um ambiente mais lúdico. Como é que é para as crianças? O que você percebe depois de um período de internação um pouco mais longo, assim, uma semana e pouco, às vezes crianças que passam por UTI? O que isso pode deixar de trauma que você tem que trabalhar em cima? Eu acredito que principalmente esse trauma do ambiente hospitalar, né, da equipe hospitalar. Às vezes eu não sou enfermeira, então quando eu me aproximo com essa roupa verde perto das crianças, elas já se assustam. Eu acredito que decorrente desse processo, né, muito acesso venoso, né, muita manipulação da criança em si, mas acaba que no Mário Gatinho eu lido um pouco mais com as mães do que com as crianças. Eu acabo tendo mais contato com a família. Interessante. E como é que você faz esse preparo da família para que a família mesmo tenha uma abordagem sobre a criança durante esse período? Ou você trabalha com a angústia do familiar? Como que é essa abordagem no dia a dia? Essa abordagem ela funciona mais com a angústia dos pais mesmo, porque eu acho que o sofrimento psicológico acaba sendo maior para os pais, porque nem sempre as crianças vão entender o que está acontecendo realmente. Vai ser mais esse processo entediante de ficar na cama, né, paradinho, não poder sair, brincar, se divertir, ver coleguinhas. Então eu acho que o sofrimento, a angústia maior, ela acaba sendo dos pais, que estão como acompanhantes, do que com a criança em si. Você lida com o medo da morte, por exemplo? Constantemente. E como que essa conversa com os pais? Você chega abertamente a falar, olha, pode haver um agravamento da saúde. Como é que pode ser feito esse preparo? Esse preparo, normalmente, ele é feito mais a partir dos boletins médicos, né, das conferências familiares, onde toda a equipe multiprofissional, a equipe de enfermagem, a equipe médica entra em contato com essa família para poder falar sobre esse quadro clínico da criança em questão. E acaba sendo que eu acompanho um pouco mais e eu tenho uma escuta um pouco mais ativa. Eu não acabo compartilhando muito o que está acontecendo desse quadro clínico. Eu fico ali mais com uma retaguarda mesmo para apoiar o que essa notícia vai causar. Tem muitos casos de famílias, eu estou falando ainda em relação ao Mauro Gatinho, mas de crianças que vêm e são frutos de famílias que têm uma certa. Não é um grupo familiar unido, né? Mas tem questões de desentendimentos ou outras que não tem esse núcleo familiar tão bem formado. Você lida com isso com frequência no Mário Gatinho também? Com frequência, eu acabo contando bastante, o meu trabalho acaba contando bastante com o trabalho do serviço social, que é também para fazer essa mediação desses conflitos, né? Tentar aproximar essa família desse tratamento, desse processo de hospitalização da criança. Talvez até acontecer uma reconciliação dessa família, por ser um momento muito difícil, muito complicado, a gente tenta trazer essa família para perto. É muito bacana, né? Servir um momento de. As desavenças ficam de lado nesse momento, né? E aí uma Eu acho que certa estão união. juntos por um prol maior, né? A gente tenta
deixar isso claro, que é E você consegue ter um espaço para poder fazer essa, ou à beira-leito mesmo é possível fazer esse tipo de interação com a família? na maior parte das vezes, beira-leito. Beira-leito, né? Beira-leito. No Mário Gatinho, a gente conta com a sala da família, da UTI pediátrica também, que acaba sendo um espaço mais reservado, mais sigiloso ali para fazer esse atendimento. Humanizado, né? Talvez Eu acho que também. sai um pouco dessa aparelhagem toda, desses Uhum. equipamentos, né? Toda aquela tensão que tem dentro da UTI pediátrica também. Então a gente acaba Você partindo acha para que você essa sala. consegue que o paciente se abra, ou os familiares, ou o próprio paciente, criança, consegue se abrir mais nesse ambiente mais acolhedor, Eu talvez? acredito que sim, mas eu acho que o processo de angústia dentro do processo de hospitalização ele já é tão grande que no momento da abordagem, quando a gente chega, eu chego, bom dia, eu sou a Jaqueline, a psicóloga, as pessoas já começam a falar sobre suas angústias, então não tem muito tempo, talvez, para escolher esse local onde vai Uhum. ser melhor. Já sabe que você é o canal para, Isso. né, às vezes desabafar e você trabalhar em cima disso. Quando a gente, isso é muito bom, né? Eu estou aqui no Margate há praticamente 20 anos, né? Uhum, E esse trabalho, esse desenvolvimento, a gente sempre viu como fundamental e é ótimo ver esse desenvolvimento agora, porque precisa mesmo, os pacientes uhum, precisam, os familiares precisam. E quando nós passamos aqui para o hospital adulto, né? Como é que é? Nós temos neurocirurgia, nós temos ortopedia, cirurgia geral, muitos pacientes de trauma, né? uhum. Que às vezes ficam sequelados, né? Não é tão raro assim acidentes de moto, acidentes de carro, queda de altura. Como que é a abordagem desses pacientes e da família, sabendo-se já de um quadro clínico de que o paciente vai ter uma sequela futura? É um sofrimento muito grande para a família. E a gente tenta fazer essa abordagem buscando novas possibilidades pós esse trauma, pós esse acidente, né? Pós essa cirurgia, esse processo de estar aqui internado. Então, é toda uma articulação muito delicada para poder visualizar outras possibilidades, outros pontos de vista pós essa hospitalização. Uhum. Nós entrevistamos aqui o chefe, não sei se você sabe, mas o pronto-socorro adulto está em obra, né? Vai Uhum, mais do que duplicar a área. E o chefe do pronto-socorro da obra, o engenheiro civil-chefe, ele é paraplégico, né? uhum, Ele anda pela obra inteira em cadeira de rodas. E ele passou por esse processo no Hospital Sara, em Belo Horizonte, de uhum, reabilitação, e ele fala sobre isso, né? Do momento em que ele achou que a vida tinha acabado, desse suporte familiar, psicológico, médico e aí de múltiplas áreas da saúde. E hoje ele é uma pessoa absolutamente ativa, chefe de uma obra dessa magnitude, uhum. joga basquete, faz esporte, ele se diz até uma pessoa melhor e mais feliz hoje, dá mais valor à vida, né? Então, mas esse período de sair para ele foi muito difícil. E eu acho que é o que vocês encontram no dia a dia, né? Sim, a psicologia ela entrega esse trabalho mesmo de ressignificação, né? Depois desse trauma, depois dessa possível sequela, né? Ressignificar essa vida pós o momento de saída do hospital, pós o momento de alta hospitalar. Como vai ser lá fora, como vai ser daqui para frente? São adaptações, são novos processos, né? Novos sentimentos também que você acaba tendo de Uhum. acordo com o que aconteceu, assim. Qual foi o motivo? E uma outra coisa que a gente observa muito aqui é que, como eu falei, aqui tem oncologia, né, Uhum, tumores. A área para psicologia aqui é farta, né, para sim. trabalho. Eu nem sei se vocês conseguem dar conta de todos esses ambientes, né? Mas o que nós temos muito trauma. É um Sim, hospital de muito trauma e muitas vezes vinculado ao uso de drogas, álcool, né, bastante sim. frequente. Como lidar com esses pacientes durante a internação? Muitos desses pacientes querem evadir o Uhum, hospital com fratura. Tem uma fratura de tíbia, eu não vou embora, porque ele precisa usar droga, sim. o vício é maior do que a necessidade de tratamento. Como é que vocês lidam com esses pacientes? É a tentativa de abordar esse processo de abstinência mesmo do uso de drogas, né? Tentar fazer essa escuta, esse acolhimento desses sentimentos. Muitas vezes são pacientes também que estão em situação de rua,
que passaram por algum processo decorrente, que decorreu esse trauma, por exemplo, o espancamento, alguma coisa, violência mesmo na rua, e acaba que a angústia já é muito grande quando entram aqui devido ao motivo. E ainda não fazer o uso de uma substância que estão, né, tão acostumados, né? causa essa abstinência e aumenta mais ainda essa angústia. Então, é fazer mesmo essa escuta ativa, esse acolhimento, entender que nem sempre a pessoa vai estar num dia bom para conversar por conta desses sentimentos de abstinência, né? Já tive casos aqui que a pessoa preferia dormir para tentar ignorar essa sensação de abstinência, né? Essa sensação física mesmo, que a pessoa me relatou formigamento, falta de ar e, tipo, essa pressão toda. É bem complicado, assim, bem complexo. A gente tenta entrar com medicação também para segurar, né? Mas realmente são pacientes mais difíceis de abordar, inclusive no pós-operatório, também para voltar no retorno ambulatorial, né? E o que eu percebo, eu trabalhei no pronto-socorro muitos anos na sala de emergência, trabalhei também na sala de menor urgência, né, que é a sala azul que nós chamamos, na sala vermelha onde chegam as emergências, e também faço cirurgias de pacientes politraumatizados. O que nós vemos no dia a dia, às vezes, é a transferência do que aconteceu com o paciente para o profissional de saúde, né? Para o médico, para o enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo. Você já percebeu isso no seu dia a dia? A culpa do que aconteceu comigo nem sempre é minha. O ser humano ele tem isso. Na psicologia vocês olham dessa forma, com esse critério de que existe sempre uma tentativa de transferência de culpa, porque é difícil a gente aceitar, né? Nossa, sofri um acidente, tinha bebido e tal. Eu acho que, como eu disse, esse processo com a psicologia até então eu não senti tanto, porque quando acontece essa abordagem beira-leito, as pessoas estão tão angustiadas e tão fragilizadas com a situação que elas não acabam fazendo esse sentimento de transferência para mim, como profissional. Mas acaba tendo relatos, bastante relato de não se entender tão bem com a equipe médica, não se entender tão bem com a equipe de enfermagem e tem que fazer essa mediação desse conflito para tudo continuar correndo E bem. às vezes tudo que precisa é uma conversa, um esclarecimento, muitas vezes simples, né? Eu vejo muito isso no meu dia a dia. Remover um tumor, por exemplo, e aí tem a sequela, né, pós-operatória. E essa sequela, muitas vezes, como eu operei, o paciente pode transferir, apesar de eu ter uma abordagem muito amigável, né, muito clara para o paciente, fica, de certa forma, essa sensação de que, pô, você tirou um pedaço, no meu caso, né, um pedaço da minha mandíbula, outra pedido, você botou essa haste na minha perna. Então, tem esse lado que a gente tem que trabalhar muito bem, que eu percebo, né, com muita paciência, carinho, né, ouvir o paciente, isso funciona. Mas eu acho que a abordagem psicológica, se a gente tivesse isso no dia a dia, seria fundamental. E aí tem um ponto muito assim, específico da nossa atuação, que é a nossa angústia, do profissional que atua no dia a dia cuidando de outros doentes. Isso gera um conflito mental também, né? Cansativo, você vê mortes toda hora, pensa que aquilo ali pode acontecer com a sua família, com seus filhos. Você tem algum tipo de abordagem ao profissional de saúde aqui hoje ou não? Não faz parte da sua rotina? Hoje não, até porque o Mário Gatti ele já conta com um acolhimento psicológico aos funcionários, né, que é efetuado por voluntários. Eu posso fazer esse atendimento a colaboradores, mas eu entendo que numa questão mais de mediação de conflitos mesmo entre paciente e colaborador, né, mas esse acolhimento psicológico mesmo, essa abordagem terapêutica, ela hoje é efetuada por voluntários, né? Tem um ramal certinho que você liga Isso, lá. nós fizemos até um post recentemente para inscrição de voluntários para fazer o acolhimento dos profissionais. E eu acho fundamental, essencial, porque essencial. são profissões, lidar com a morte e o sofrimento do paciente e da família é muito difícil. É uma carga emocional bastante pesada.
tem que ter, eu acho que quem vem para a área de saúde, trabalha no Hospital SUS com altíssima demanda, e os pacientes estão geralmente muito tensos em relação a tem espera e fazer exame e tal, porque a demanda é muito grande. Sim, Normalmente, em todos os hospitais do Brasil, sim, maior do que a capacidade de atendimento, né? E aí o profissional se envolve nesse meio termo, todos os profissionais. Então, é muito importante que o profissional de saúde tenha também essa sim. possibilidade, né, de catarse, Uhum, de catarse, né, de colocar para fora sim. e se tratar também. E quando nós falamos da ponto mais difícil de todos, que é o óbito, como abordar o óbito no dia a dia? Não é chegar e falar, olha, É. infelizmente eu imagino criança, então, Uhum. né? Deve ser uma coisa absurdamente. Eu já tive que dar notícia de óbito de criança uma vez na vida, todo o restante adultos. Mas qual seria a sua dica para os profissionais de saúde para esse momento? Acho que delicadeza. Acho que a maior delicadeza possível. Acho que não adianta tentar dar muitas informações sobre o que aconteceu ali agora, porque normalmente a pessoa vai perguntar de novo depois, Uhum. porque a notícia é um baque tão grande que todas as outras informações que vierem junto, elas vão ser até um pouco esquecidas, né? Porque vai ser aquele sofrimento, aquela frustração de, nossa, às vezes um processo de hospitalização tão longo e não adiantou nada, né? Você vê aquela luta toda, a esperança que vai, depois se desfaz e É. até o fim, aí volta, depois. É comum isso acontecer, né? E eu presenciei algumas notificações, né, de óbito aqui já. E eu entendo que os profissionais daqui, eles estão bem adaptados com isso, até porque é inevitável, mas Uhum, adaptados com isso que eu digo, essa delicadeza para dar uhum, essa notícia. Tentar essa abordagem mais leve, né, um ambiente mais reservado, porque a pessoa com certeza vai desabar e vai chorar e vai, né, precisar de um momento mais dela, mais íntimo ali com a família. Então, né, nunca presenciei essa notícia em um corredor, uma abordagem mais supérflua, Quando assim, é você falou mais assim da delicada sala de mesmo. família, nossa, já me encheu. Eu falei, que bom, né? Uhum. Você ter um lugar adequado para sentar, conversar, para as pessoas poderem manifestar seus Sim. sentimentos, né? O que eu tenho de abordagem aqui, normalmente é isso, não tenho, eu vou para uma sala de procedimento que nós ficamos, Uhum. e eu acho muito importante deixar o paciente falar, né? Dar a notícia e deixar o paciente falar, ou até antes de dar a notícia, Uhum. esperar, que às vezes ele já até, o paciente não, o familiar, ele já sabe que a Sim. notícia virá, né? Então ele pode se expressar até mesmo antes de você dar a Uhum. notícia, e isso acaba facilitando você amenizar um pouco essa dor, né? Acho que uma forma de amenizar também é perguntar para o familiar como ele entendia esse quadro clínico antes dessa notícia. Quais eram as Quais esperanças, eram as expectativas? esperanças, as frustrações também, porque às vezes o familiar em si ele já tem essa noção de que esse quadro clínico não está indo tão bem. Uhum, Então ele já tem talvez esse medo, né, de que possa acontecer algo, mas ele já está se preparando faz algum tempo, decorrente desse quadro clínico uhum. não estar tão responsivo, tão, né, evolutivo assim. E acaba sendo uma abordagem mais delicada, até mesmo porque tem essa entrega da pessoa, de Uhum. como ela entende que as coisas estão acontecendo. É. Diferente daqueles que, por exemplo, um acidente de moto, que é o mais comum, né? Vamos falar da Uhum, moto. Que aí vem um jovem que foi sair para trabalhar ou estava numa balada à noite e de repente os pais são chamados e já chegam apreensivos, já sabem que o acidente foi grave e tal, e você aí tem que falar. É um momento realmente muito delicado. E o uhum, que eu falo, nós profissionais de saúde estamos o tempo todo, porque quando vem uma mãe e um pai chorando, eu tenho 2 filhos, por exemplo, uhum, destrói você também de certa forma. E você tem que trabalhar com isso muito bem para poder no outro dia estar firme ali e fazer a uhum, mesma coisa, né? Infelizmente. E por isso que esse canal aqui foi criado
justamente para que a gente consiga fazer prevenção, igual você faz aqui, Uhum. né? O seu trabalho é preventivo também, Sim. né? Em que sentido seria preventivo na internação? Ele é preventivo para essa hospitalização não causar a cronicidade de alguns sintomas que são Só para o pessoal sentidos entender, aqui dentro. cronicidade é assim, que ficasse Que ficasse pós-alta hospitalar esses sintomas de angústia, sintomas até depressivos, né? De uma tristeza profunda, de não conseguir lidar muito bem com aquilo que está sentindo, não conseguir pôr para fora, de se esquecer também, né? A pessoa acaba se esquecendo dela, de como era a vida dela antes de estar aqui, antes desse processo de doença. Então, é mais por esse lado, assim, essa cronicidade de sintomas Isso é bastante comum? é bastante comum. As pessoas Síndrome às de vezes ansiedade, entram, depressão. elas entram sem sintomas, nunca tiveram quadros ansiosos ou Uhum. depressivos e durante esse processo de hospitalização, esses sintomas são aparentes. Fazendo uma comparação assim, talvez meio tosca, mas que seria como um trauma de guerra, por exemplo, passou por uma situação extrema e o paciente volta. Possivelmente pode até gerar um estresse pós-traumático, né? Um Uhum, transtorno mesmo de estresse pós-traumático, esse processo de hospitalização. uhum. E é justamente nessa área da prevenção que a gente entra, né, com a saúde mental, tentando não causar esses sintomas pós-alta, Uhum. né? Olha, muito bom, viu? Estou muito feliz em ver esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Parabéns à Rede Marugatti por estar inserindo, né? A gente sabe que hospital tá, as pessoas já vinculam a médico e enfermeiro, né? Uhum, Médico e enfermeiro. E aqui nós temos, eu perguntei da residência de psicologia, porque tem várias outras uhum, residências, aliás, é uma ideia tem. até, né, se criar, várias outras residências em outras áreas, odontologia, fisioterapia Uhum, e nutrição. enfermagem, Uhum, nutrição, né? E faz muita diferença na faz. recuperação do paciente essa abordagem multidisciplinar. Então a rede vem se adequando a essas novas visões sobre saúde, né? Que não é mais médico, enfermeiro, Sim. e saiu do hospital, acabou. Não, é o paciente como um todo mesmo, humanizado, né, o dia a Uhum. dia. Você está gostando de trabalhar aqui? Eu tô bastante Satisfatório? feliz. Na minha graduação, era uma opção minha o campo de estágio, né? Estar no Marugatti como campo de estágio, mas devido à pandemia, as portas do estágio foram fechadas, né? Porque foi linha de frente É. e tudo mais. E para não colocar nenhuma das famílias em risco, o campo de estágio foi fechado, mas sempre foi um sonho estar aqui. E eu Então, vou te estou falar, bastante na realizada. pandemia, todos nós, eu fiquei na linha de frente de UTI, Uhum. todos nós, pacientes, familiares, né, precisávamos muito de psicólogos, mesmo que fosse à distância, por Sim. videochamada. Não vamos ter pandemia tão cedo, se Deus quiser, Amém. mas numa situação dessa que tenha essas equipes de retaguarda, porque é fundamental. Né? A gente Sim. via brigas no desentendimentos em pronto-socorro, porque o volume era tão grande, Uhum. nós ficamos completamente malucos com aquela chuva de pacientes, né? Não Uhum. parava de chegar. Isso aí, então, muito obrigado Muito pela obrigada. possibilidade de vir aqui, mostrar para a população esse trabalho bonito que vocês fazem. Você quer deixar algum recado para o pessoal sobre essa questão de hospitalização, para os familiares? Eu acho que é um processo que é delicado, é um processo que ele exige atenção, ele exige dedicação e, acima de tudo, ele exige muito amor. Tanto da equipe que está tratando desse paciente, quanto dessa família que vai acompanhar esse processo e desse paciente mesmo, né? Buscar se olhar com amor, entender que esse processo vai passar, É, né? A gente espera que passe. Na verdade, estamos todos trabalhando juntos para isso, para essa melhora desse quadro, para que todos saiam daqui bem. Porque se a gente pudesse de verdade, a gente escolhia que não tivesse ninguém aqui dentro. exatamente. Mas eu acho que é isso. Mas faz parte da vida, não tem isso, não tem como tirar. A Uhum, gente só tem que sim, dar suporte. A família tem que se ver como talvez o suporte mais importante. sim, É hora de união, carinho, amor, não desavenças e piorar uma situação, né? O paciente exato, precisa de todos unidos em prol dele, né? exato. Muito Parabéns. Espero obrigada. que continue com esse trabalho lindo e que ele só se expanda aqui dentro da rede Marugatti.
Lembrando que não é só o Hospital Mário Gatti, né? O Hospital Sim. Mário Gatti, Ouro Verde, as próprias UPAs, né? Tudo Sim. isso todos eles precisam dessa Precisa. abordagem. Obrigado, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Ficamos aqui com mais um Podgat. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se puder, essa informação foi útil para você e você acha que pode ser útil para outras pessoas, por favor, compartilhe. E nós temos diversos outros vídeos aqui no canal falando sempre sobre saúde, prevenção e o trabalho que nós realizamos aqui também na Rede Mário Gatti, no município de Campinas. Um grande abraço e até o próximo Podgat. Tchau. Dá tchau lá, Jaqueline. Rede Mário Gatti, compromisso com a saúde e educação.